Não somos daqui e eu posso provar. Como assim você pode provar? Isso aqui veio do meu professor de bioquímica, que na verdade é professor de medicina, o Alexandre Massal. Veio de um monte de coisa que ele trouxe e ele estava nos ensinando algumas coisas sobre imunidade também. Ele também é professor de tudo, de imunologia. E aí ele começou a primeira aula de imunologia, ele foi meu tutor, né? Falando que o ser humano não é desse planeta. E eu achei super interessante, porque eu na área de medicina, eu sou espiritualista, eu falei, opa, é agora. E eu fui atrás dessa informação, eu tinha falado. Né? Então, se você chegou nesse vídeo aqui, somente pensando que eu vou falar que você é de Artúrio, alguma teoria, vamos entrar em algumas teorias, mas a coisa é mais voltada a uma análise do ser humano na Terra. Aí, acho que voltou. Beleza. Eu sei que voltou, daqui a pouco você me fala que tá bom, que demora uns 15, 20 segundos para chegar online aí. Quer dizer, eu estou no futuro. Pelo menos nesse espaço e tempo que nós conversamos aqui. Ser humano, de longe, é a coisa mais estranha desse planeta. Não há dúvida. Cara, não existe nada que se aproxime da inteligência do ser humano. Em comparativo do golfinho e tal, mas não chega perto. É um negócio que dominou o planeta. Não que seja bom, não que necessariamente seja também grande, mas alguma coisa estranha no ser humano. Por que uma espécie só evoluiu e as outras atrofiaram? Ou não conseguiram? Ou não pararam? Ou não foram? Vai se melhor agora e não dá mais problema, né? Que barril isso. Uma vez de você não acontece. Faço nada. Só vem aqui que eu gravo, né? Parece que, fisicamente falando, o nosso corpo também não é daqui. Eu não estou falando nem da alma ainda. Não estou falando de energia, de consciência, não. Eu estou olhando para o nosso corpo. Como olhou o nosso professor Alexandre. E eu fui atrás. Eu achei um livro, alguns, mas assim, um específico. O nome do livro é Humans Are Not From Earth. Quer dizer, é uma evolução científica com evidências. Por Eli Silver. Ele é um ecologista ambientalista norte-americano. Ele possui doutorado em limonologia, um estudo do ecossistemas aquáticos interiores, como lagos e tal, e outras coisas que ele faz também. Ele dedica-se a algumas atividades como limpeza de oceano, compreensão e observação. Ele chegou a essa conclusão por alguns motivos. Pensemos sobre o livro dele e o que esse cara colocou, que foi exatamente o que o professor falou e coisas que eu fiquei questionando por muito tempo. Tem muita informação aqui que eu baixei aqui de vários outros lugares, né? Mas, primeira coisa, segundo livro, tá? Baseado no áudio ruim de novo. Vamos lá. Neste livro, que eu estou citando aqui agora, tem umas partes que eu quero dividir com vocês. Neste livro ele fala o seguinte: autodestruição e consumo de substâncias nocivas, mas não é nem a parte. Isso eu vou pegar as partes legais aqui, isso aqui eu acho interessante aqui, que eu vi que eu achei interessantíssimo, que são as partes que eu quero falar. Primeiro, o ser humano, ele não se adapta ao planeta, em vários pontos, mas são muitos, e eu queria que você desse uma olhada comigo aqui, isso aqui. Só para começar, o corpo humano é o único corpo na Terra que, pelo menos que não o pólen, você separa para pensar, não é serofone não, tá? Porque pode ser que fique ruim de novo aqui. O pólen é uma das coisas que a abelha faz, outras coisas, é uma das coisas mais importantes que se pode ter feito no planeta. Sem elas, inclusive, se fala que a gente nem existiria. Como que nós podemos, como seres humanos, ter alergia à coisa mais natural do planeta Terra? Nosso corpo tem alergia a pólen. Cara, a gente tem alergia a ácaros. Para você ter ideia, são micro-organismos que estão aqui. Você tem que saber, nenhum outro animal tem. Não, só a gente. A gente tem alergia ao mofo. Sério, ó, que é um fungo que, tá lá, que outros têm, mas nós temos. Os homens são particularmente sensíveis também à caspa.
um dos poucos seres da Terra que dentro vivendo na Terra, que tem um diferente tipo de pele e não pelo. Nós temos alergia a picadas de inseto. A gente realmente não é desse planeta. Alergias alimentares. Nós temos alergia... O que mais se tem nesse planeta? Grãos. A gente tem alergia a amendoim, a nozes. Nós temos alergia a leite. A algumas situações estão. Nós temos alergia a ovo, tá? A soja, a frutos do mar, ao trigo. Aí você tem, se você pegar, você tem alergia à planta. Como, é claro que não são todos, mas no geral nós temos. Como que um ser humano, um ser da Terra, tem alergia à planta? Vai lá fora e pode ter problema, começa a se coçar, começa a não dar certo. Várias outras. A ervas, alguns não têm alergia, que chega, não só come, como inala a fumaça. Látex, que é uma coisa que vem da borracha natural. É um dos maiores causadores de reações alérgicas. Quer dizer, nós temos alergia de onde vem o látex, por exemplo. De onde que ele vem? Produtos vários feitos de questões da natureza, nós temos alergia. Então, muito interessante, é disso que eu queria começar a trazer para vocês aqui, e não só, tem outras coisas que eu coloquei aqui que é interessante, ó. Vê só isso aqui. É que eu fui anotando tanta coisa aqui. Nós temos dores nas costas. Você sabia que a estrutura da coluna vertebral humana é a que causa mais problema? Sugere que a gente, dentro do nosso sentido, que levantamos e tal, nós não fomos feitos no sentido estrutural evolutivo para ficar em pé. Nós criamos uma forma, sabe lá por quê, e ficamos em pé junto com alguns outros animais que também fizeram isso. Então nós temos, e tem uma relação à gravidade da Terra, não há uma adaptação à gravidade da Terra à nossa coluna. Isso é tão verdade que você, quando você vai ficando mais velho, você começa a se encurvar para poder pegar o eixo gravitacional, o meio ali, para poder segurar, vai perdendo força muscular, então você começa a diminuir. Como se nós não fôssemos adaptados aqui. Nós temos sensibilidade ao sol. Muitas outras espécies se adaptam bem ao sol. A gente não. A gente sofre queimaduras solares, envelhecimento precoce, até câncer de pele e um monte de outra coisa. Nós temos uma das poucas raças do planeta que tem parto difícil. Não é parto de ir embora, não. Tá? Parto de nascer menino, de nascer espírito, de nascer gente aqui. Sexo. Em comparação com outros mamíferos, o parto humano é muito mais complexo e doloroso. É como se aquilo não fosse feito para a gente. Devido à combinação do tamanho do cérebro humano, também a estrutura pélvica, que também parece da estrutura, tanto é que sugere que essa dificuldade poderia ter uma pista de que evoluímos num ambiente diferente, em condições diferentes. Pelo menos fisicamente. Então são tantos detalhezinhos interessantes que a gente começa a ver que fisicamente, eu não estou falando espiritual, fisicamente nós não faz o menor sentido, em comparação com qualquer outro ser, a nossa adaptação ao planeta. É como se fosse assim, viemos de outro lugar e a gente não se adapta aqui. Quase tudo está dando meio que errado. Eu fui fazendo um comparativo com outros animais. Os bichos não são como a gente, as dores dos animais, eles têm um nível de dor diferente. Nosso sistema imunológico é um negócio que é como se ele não aceitasse o planeta. Os animais, cara, eles têm um nível, até um nível de dor, que é um entendimento de onde estão, maior. Quem é veterinário sabe que um bichinho, um cachorrinho, um gatinho, eles têm outra reação. É diferente. O limiar de dor deles é lá em cima. Muito diferente do nosso. O nosso sistema imunológico é tão miserável. Os bichinhos pegam febre, você acha que ele cai de cama? O cachorro às vezes tem febre, a gente não sabe. Você acha que ele fica de cama? Você pega uma febre, seu sistema imunológico é o seu próprio sistema imunológico que ele derruba. Como se fosse uma coisa tão absurda aquilo, que ele te coloca de cama e diz, olha, o que está acontecendo é extraterrestre, para. Nenhum outro bicho cai de cama que nem a gente. Nenhum outro bicho fica para. Para ele chegar naquele nível, ele está quase que destruído já. Para parar, para ficar lá embaixo. Então, tem várias situações que fisicamente, veja, não entrei ainda nas questões espirituais aqui, nem nas questões energéticas, nem nas teorias que eu vou entrar agora, mas que é interessante. A humanidade apresenta uma série de características fisiológicas que sugerem que nós somos perfeitamente adaptados ao ambiente terrestre. Vamos aqui conversar sobre alguns trechos disso. Trazer aqui algumas teorias, antes da gente falar. A teoria da seleção natural, que é a teoria de Darwin,
Só para a gente pensar um pouco o que acontece aí. Ela explica a evolução sobre uma adaptação, uma cultura uma ferramenta de sobrevivência que vai ficando os melhores até certo ponto, acelerado. Não dá para entender como que a gente conseguiu chegar nesse ponto assim. A gente precisou de pele, a gente começou a pegar, parece que a gente abriu mão de algumas coisas. Super interessante isso aqui. A teoria dos antigos astronautas, que tem uma teoria de intervenção alienígena, tem um livro muito bom, aliás. Especula que extraterrestres, especulação, tá? Teriam visitado a Terra em tempos antigos e manipulado geneticamente ou influenciado de alguma forma a evolução humana através de um grupo específico de macacos. Tem uma outra teoria que diz que eles ficavam afastados, tem que eles ficaram do outro lado do rio, um grupo de macacos, os outros ficaram do lado de cá. E esses que ficaram do lado de cá tiveram acesso a um determinado padrão de situação que levou o cérebro ao desenvolvimento e o outro não. Mas é um negócio meio estranho de você aceitar isso, que um foi instigado, o outro lado não foi, para alguma coisa que não sabe se direito o quê. Tem a teoria do elo perdido genético. Cientistas ainda buscam por um elo perdido entre os humanos e seus ancestrais primatas, e algumas pessoas que estudam genética sugerem que houve um salto evolucionário para o Homo sapiens, que através de mutações que não se sabe por que aconteceram só num determinado grupo de primatas. Só ali. É como se alguma coisa tivesse acontecido nesse meio, que é aí que se tenta entender o que aconteceu com um determinado grupo para aquele ter ficado e o outro não ter ido. Tem a hipótese da panspermia, que é a teoria de que sugere que a vida da Terra tem origem a partir de micro-organismos que chegaram ao planeta por meteoritos de poeira cósmica. Vieram micro-organismos extremamente complexos, geneticamente mais propensos a desenvolver um determinado padrão de inteligência, e não se sabe como que isso em si interferiu, e um grupo específico evoluiu a partir disso. Essa é uma outra teoria. Tem um monte aqui, né, de teorias assim que eu gosto de ver, porque para pensar. Tem a teoria da singularidade tecnológica, que sugere que defende a capacidade humana de criar e utilizar ferramentas, uma espécie de evolução acelerada, e isso fez com que determinado grupo começou a fazer uma determinada coisa, começou a usar mais as mãos, desenvolveu assim, áreas do cérebro, tanto que áreas do cérebro mais desenvolvidas são as mãos, e olfato e outras coisas, tá? E a boca, a sensibilidade nos lábios e tal. Isso foi fruto desse desenvolvimento, como se uma área do cérebro tivesse desenvolvido mais do que as outras. E tiveram comparativos entre os cérebros dos homens e dos primatas que ficaram, alguns muito próximos, como chimpanzés, para poderem entender o que aconteceu com a gente. Por que nós fomos e outros ficaram. E eu não estou ainda entrando aqui nas teorias do espírito, da mudança de DNA, que provavelmente já tem algumas aqui que foram faladas. Aí você entra em algumas outras situações que é um pouco mais... Agora vamos entrar na parte espiritual, tá? No que a gente entende também. Tem a teoria da reencarnação, de que os espíritos, entidades inteligentes, precisavam adentrar no corpo e começar a ter múltiplas encarnações, em princípio com almas mais características aqueles padrões, mas que, por terem colocado almas dentro desse corpo, impulsionaram a evolução cerebral, que fazia com que você tivesse um start, um gatilho diferente. Almas acostumadas a uma determinada ação, ainda não tão libertas no sentido evolutivo moral, mas já tinham uma determinada inteligência, uso de ferramentas, entendimento. Quando colocou naqueles corpos, eles foram empurrados. É como se isso fosse planejado para que aquilo tivesse acontecido. Daquela forma, até chegar onde nós estamos hoje. E isto continua. Tanto que, recentemente, tem outra hipótese da teoria que é falada, da teoria das crianças índigos, das crianças cristais, das almas melhores que vêm para este corpo para empurrar a evolução. Quando você começa a fazer uma determinada coisa, você se abre através do cromossomo hétero, alguma coisa, eu me esqueci. Você abre e você começa a usar aquilo. E ao você fazer a abertura das ações, daquilo que está enrolado no seu DNA, que está ali em estado latente de alguma forma, você imediatamente já leva isso para as próximas gerações, e isso vai criando um processo de evolução. É uma outra teoria. Aquela hipótese das almas extraterrestres está conjunto nessa teoria, o que faz todo sentido. E é até simples de entender, tirando até o conceito de espiritualidade. Vê,
É compreensível que não é possível viajar no espaço fisicamente. Não é. Seu corpo evoluiu para a Terra e foi feito para ela, por ela. Tanto que se você sai do planeta, acontece um monte de coisa. Se astronautas fora daqui, eles têm um monte de situação, cara. Um monte de coisa que passa. Para você ter ideia, até o peso da gravidade sobre os ossos são influenciados nos astronautas. Você sabe que isso é uma coisa que eu tenho ouvido recentemente, inclusive do professor Massal, que quando você está sobre os osteoblastos, que são as células que constroem os ossos, só funcionam sobre influência de pressão. Por isso você tem que fazer exercício. Porque se você não faz exercício, os osteoblastos ficam parados. Eles ou não são influenciados a ponto. E precisa de pressão verdadeira. Então, por exemplo, no fêmur, em todas as áreas dos ossos que você tem pressão, os osteoblastos eles ativam e começam a fazer o processo de renovação da ossificação. É dali que acontece o processo. E os astronautas, quando vão para lá, não tem gravidade, até isso eles perdem. Eles ficam com osteoporose rapidamente. Porque eles param, os osteoblastos não sabem o que faz, velho. O que eu vou fazer? Não sei, não tem nenhum tipo de... Eles evoluíram para entender que onde tem pressão, eles precisam lá reforçar, porque é a gravidade causando a pressão sobre os seus ossos. Então ele tem que ir lá e reforçar aquela região. E isso não acontece. Então até isso, tudo dá errado. O sistema vestibular, o sistema de equilíbrio não dá certo lá, porque tudo é feito... Você sabe onde a sua cabeça está pelo sistema da gravidade. Todo o sistema é feito. Então, nós não fomos feitos para sair do planeta. No entanto, isso explicaria que, existindo vida extraterrestre, eles usam algum outro tipo de situação que não o corpo. Isso explicaria a compreensão de que nós não somos o corpo por uma ótica até meio que lógica. Você começa a entender a lógica. Se existe vida em outro planeta e eles conseguem de alguma forma viajar, eles não viajaram fisicamente, não foi possível fazer isso. Eles fizeram um corpo adaptar-se ou perceberam que um corpo estava se adaptando e encaixaram naquele corpo aqueles espíritos, aquelas consciências, chamam de espíritos, aqueles seres extraterrestres que podiam continuar a evolução deles. Então, você parar para pensar, até na lógica, tem lógica de que nós não somos daqui. Tem lógica que não funciona. E interessante pensar que fisicamente é impossível, pelo menos na tecnologia atual, e vai continuar por muito tempo, a gente fazer qualquer coisa. Nós estamos fisicamente presos à Terra. Enquanto você está aqui, você pertence ao planeta Terra e a ela você tem que devolver esse corpo, que a ela também... Aliás, ela vem buscar. Porque você tem um pico, daqui a pouco você começa a cair. Suas células, como tem um tempo específico de vida, e você vai ter que retornar. Como se você tivesse que retornar. Devolva aquilo que você pegou emprestado por um tempo. Super interessante. No livro Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken, que acho que é um dos livros que a gente tem que ler, se você não leu, muito bom, tem um questionamento assim: será que os seres humanos são realmente nativos da Terra? Ou fomos visitados por outros seres de planetas que influenciaram a nossa evolução? A pergunta, para mim, ela está incompleta. A pergunta deveria ser: será que os seres humanos não? Será que nós não somos extraterrestres? Incluindo como nós tivemos que adaptar esse corpo. É como se a sensação que tem é exatamente essa, que os caras vieram para cá, precisaram fazer uma evolução física até determinado ponto, só que isso causou uma reação, causou uma desincronização com a simplicidade planetária. Que eu falei aqui, as alergias, a não adaptação, mudou tudo, para que você se adaptasse, para que os corpos fossem adaptados a seres que vindos de cá, não podiam entrar em corpos daquela forma, cérebros daquele, não podiam, eles não iam conseguir atuar perfeitamente ali. Foi necessária uma alteração para que comportasse em algum aspecto as consciências que vieram de fora. Consciência, sei lá o quê, os extraterrestres que vieram de fora, só que eles vinham em outra situação. O que faz todo sentido. Quando você começa a tirar dimensão, espírito, você começa a entender que é um processo feito de forma inteligente, você meio que desvincula um entendimento meio que flutuante dessa coisa espiritual e entende por uma situação meio lógica que faz sentido que alguma coisa entrou nesses corpos e começou a movimentá-los por um determinado momento. Alguma força os movimenta para ter alguma
experiência, algum aprendizado, algum processo evolutivo, ou aprimorar alguns detalhes que precisam ser aprimorados dentro deles. Sobre essa ótica, você até desvincula, fica até interessante de estudar. No livro The Children of the Matrix, de David, ele fala: a raça humana está vivendo uma mentira. Nossas origens e nossas verdadeiras naturezas foram ocultadas de nós. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que, no sentido físico, nós estamos ocultados. Nós não sabemos entender ainda. Mas outro dia eu estava conversando com a Carita, uma coisa interessante, eu não sei quem já pensou isso. A Carita pensou, mas eu já não sabia que ela tinha pensado, ou ela me falou, não ouvi na época. De que nós estamos em slow motion, mas muito em slow motion. Mas de uma forma tão lenta que a Terra tem 4 bilhões de anos e você vive menos que uma fração de um piscar de olhos da Terra, mesmo numa vida. É como se, por algum motivo, você precisasse ficar super lento. E essa lentidão dificulta a observação. Quer dizer, esse espaço pequenininho que você passou, é como se você estivesse vivendo aqui. Você passa daqui para cá, dificulta você perceber o que está acontecendo. Dificulta você entender o mecanismo de movimentação, tudo que está acontecendo ao redor, porque o negócio está acontecendo, além de ser gigante, numa velocidade impressionante. Só que você está aqui. Aí, tudo é muito distante, tudo é enorme, tudo é estranho. É estranho que os questionamentos sobre os livros levam, você vai começar a ler, você começa a pensar sobre isso. O 10º livro, tá? Os antigos textos sumérios falam de deuses que vieram do céu e criaram a humanidade à sua imagem e semelhança. Entramos aqui naquele cara lá, esse aqui, ó, os aliens. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu tinha, velho. Não é possível que eu apaguei, velho. Eu acho que eu apaguei, mas tudo bem. Aqui, os aliens. Entramos agora nos alienígenas. Mas esse cara tem muita lógica nisso que ele fala, de que alguma coisa aconteceu e existem escritos, desenhos e coisas que foram, entre aspas, documentadas da forma como deram, que mostram que coisas estranhas vieram até aqui e tiveram contato. No The Sirius Mistério de Sirius, de Robert, ele fala assim: conhecimento astronômico avançado sugere uma conexão de seres que visitaram a Terra no passado. Seres inteligentes vieram para cá. Ele investiga essas conexões entre alguns outros aspectos. Tem aqui, os humanos não são da Terra, que é esse livro, esse que eu estou falando agora, esse livro principal, de Eli Silver. Ele fala: a humanidade apresenta uma série de características fisiológicas que sugerem que não somos perfeitamente adaptados ao sistema terrestre. Só para encaixar, você consegue perceber que nós somos extraterrestres? Pelo comportamento, até pela falta de harmonia com o planeta, no sentido consciência, nós não temos harmonia com ele, até pela não adaptabilidade em alimentos, alergias e um monte de outras coisas. É como se nós quebramos os padrões naturais. Né? Tem algumas outras teorias, também no livro Éramos Deuses Astronautas, ele fala assim: as pirâmides do Egito são um mistério impenetrável. Como civilizações antigas, sem o conhecimento de tecnologias avançadas, conseguiram mover e alinhar pedras imensas com tamanha precisão. Até isso não sou só ele que fala, não, tá? Existem dezenas, se não falar centenas de documentários que questionam isto e tentam responder por como que aquilo foi feito. Será que, de alguma forma, alguma coisa externa vieram para cá e foram confundidos com deuses e ajudaram a construir essas estruturas por motivos diversos, incluindo, são teorias que estão por aí. Interessante. No livro Fingerprints of Gods, ele fala: as pirâmides de Gizé estão alinhadas com as constelações específicas e refletem um conhecimento astronômico que não deveriam estar ao alcance dos antigos egípcios. Se esse conhecimento fosse uma herança e se fosse de uma civilização muito mais antiga, inteligente e avançada como a Atlântida. E está nesse livro, tá? Outro questionamento sobre por que. E eu estou tentando entender, se você parar para pensar aqui, através de outras coisas, quem somos nós dentro desse contexto da não adaptabilidade física, dentro desse contexto da diferença intelectual nossa para as outras espécies, da não adaptação geral mesmo. No livro Atlantis, ele fala assim, de Ignatius Donnelly, ele fala: se Atlantis existiu, ela foi o berço da civilização. De lá, seu conhecimento e tecnologia provavelmente foram transmitidos para o Egito, América e outras partes do mundo. Monumentos como as pirâmides seriam ecos de sua arquitetura e de seu avanço. Existe uma teoria
de que uma civilização antiga já existiu com algum padrão de inteligência um pouco mais alto do que o normal, impulsionado por coisas que a gente não se entende ainda, mas tem alguns indícios, tem vários documentários, isso não é espiritualidade, né? Existe realmente uma conversa sobre isso, tem o próprio, se não me engano, foi Platão que trouxe essa informação, também não sei de onde que ele tirou isso, não sei se foi do próprio Sócrates, que desde aquela época isso já era conversado, tá? Tinham indícios e começou, por acaso dessa conversa, busca sobre essa informação. Alienígenas do passado, também ele fala, a construção das pirâmides, as linhas de Nazca e outras estruturas ao redor do mundo desafiam nossa compreensão. A hipótese de que civilizações avançadas ou seres avançados participaram dessas obras é a única coisa que causa lógica, porém nós não temos mais esse acesso e não entendemos se eles tiveram e a gente não. Então é a única explicação inteligente, mas ela passa a ser improvável, segundo o Kevin Burns, pelo fato de que por que eles tiveram contato no passado e não mais agora? O que aconteceu com as próximas? Era um grupo de espíritos diferentes que estavam vindo para cá, eram extraterrestres que iam entrar aqui, ou precisou-se tirar essa informação, porque a sensação que o Kevin fala nesse livro é que se isso aconteceu, existiu uma tentativa de esconder as informações. Ele não entendia por que alguma coisa tentou esconder a informação. Por qual motivo? A partir dali decidiu-se que aqueles seres iriam andar com as suas próprias pernas, com o seu próprio conhecimento inconsciente. Isso é um questionamento científico que o cara faz, tá? Baseado porque, assim, tem evidências de que aconteceu alguma coisa inteligente aqui, que alguma coisa impulsionou. Mas essas evidências demonstram que eles pararam sincronizadamente em alguns lugares ao mesmo tempo. Em algumas civilizações, ao mesmo tempo, aconteceram coisas e foram paradas. Como se alguém ou algo inteligente tivesse decidido que a partir dali não se daria mais informação e desligaram e apagaram os vestígios. Muito estranho. Quem questiona isso é muito interessante, é dentro desse livro, tá? Alienígenas do Passado. Comportamento que também demonstra que o ser humano não tem muita conexão com o planeta. Ele faz a autodestruição e o consumo de substâncias nocivas. Humanos têm uma tendência a consumir substâncias prejudiciais como tabaco, álcool, drogas, que causam sérios danos à saúde. Alguns outros animais também fazem, mas não é um processo que acontece em todos os lugares, às vezes é um lugar específico. Essa inclinação autodestrutiva inclui vícios e comportamentos compulsivos, a ponto que Silva levanta uma possível evidência de uma falta de sintonia com o ambiente. Poluição e destruição do meio ambiente. Diferentemente das outras espécies nativas da Terra, que tendem a viver em equilíbrio com seus ecossistemas, os humanos modificam frequentemente e destroem tudo que está ao seu redor. Construção de cidades, estradas, você pode um ser humano no meio, se não tomar cuidado, ele suja tudo, ele modifica, ele toma, tira os outros seres, passa a ser dele. Esse comportamento de exploração em larga escala, segundo o Silva, sugere uma característica não natural de uma espécie completamente não adaptada ao planeta. Ou se dá para entender que um ser que está meio que andando à torta direita, ganha alguma inteligência, ele passa a fazer isso. É o único ser que consegue buscar e olha para o céu um significado existencial desde muito tempo atrás. Você tem lá histórias de deuses, como é que eles entendiam o que eram os deuses, que era o sol, era a lua, era o trovão, era o eclipse, e aí tinha outras questões que eles tentavam. Os humanos sempre tentaram, desde que se entende a passagem do ser humano para cá, antes do Homo sapiens já tinha alguma conexão sobre sentir-se não daqui. Uma parte interessante, que é um dos poucos seres, é o único ser do planeta que faz isso, que mostra uma diferença muito grande. Ele também é o único ser que pode transformar o ambiente através da sua própria vontade. Enquanto os animais vão lá e constroem seus pequenos abrigos voltados a eles, os seres humanos conseguem fazer uma ação criando infraestrutura, ecossistema, modificar e ajudar. Ele é um ser que consegue atuar também positivamente no planeta. Então, isso também é uma característica não de seres do planeta Terra.
não natural, é o único ser que faz isso, tá? Ele também tem uma tendência diferente à violência. Enquanto os outros animais eles têm uma tendência instintiva, o ser humano consegue, dentro dos seus aspectos, ninguém entende por quê, ter uma tendência à guerra e à violência, ao controle é uma agressividade não balanceada que não tem um instinto de preservação coletiva. Ele é capaz é um comportamento que é estranho também, que não tem nada que possa ser comparado. Claro que não são os outros animais, mas é exatamente isso que ele está falando. Por que só o homem faz isso? Só ele fez isso. Porque você podia pensar que tinha outras espécies que evoluíram juntos. Ou conseguiram chegar num padrão mínimo de evolução? Será que o ser humano foi como os outros, destruíram todas as outras raças inteligentes? Ou qualquer outra possibilidade de outra raça inteligente evoluir? Então tem várias coisas que são questionáveis sobre a ação do ser humano aqui. Como eu falei, você a parte das alergias a grãos, também é uma coisa que a gente faz pensar, a sensibilidade a vários outros pontos que parece que não é daqui, não parecemos. Problema no ciclo do sono. Estudos sugerem que o ciclo natural do sono humano se aproxima de 25 horas. Observe isso aqui. Enquanto o dia na Terra tem 24 horas. Isso leva à dificuldade de sono, distúrbios como insônia, problemas relacionados ao ajuste ciclo diurno. O ciclo cardiano, ele não é igual. Ele não está sincronizado, e tem várias tentativas de entendimento do porquê isso acontece, 100%. Tem uma teoria de Silver, que ele argumenta que um planeta de origem, provavelmente o dia teria uma hora a mais, uma duração de provavelmente 25 horas. O planeta Terra, ele está aparentemente ficando mais lento e não mais rápido. Segundo dizem, a Lua, cada século, cada ela se afasta mais um pouco, e quanto mais ela se afasta, mais lento vai ficando o planeta, tá? A rotação vai diminuindo, vai ficando mais lento. Então, não faz sentido nós termos um ciclo maior, enquanto o planeta, no sentido evolutivo, diz que na época dos dinossauros tinha 20, 19, 21 horas o planeta, tá? Então, se nós estamos evoluindo junto ao planeta, não faz sentido nós temos um ciclo mais alto. Isso também foi uma coisa que foi a ausência de pelagem corporal. A maioria dos mamíferos terrestres desenvolveu pelagem para se proteger contra o clima, que faz todo sentido. Os humanos são quase totalmente desprovidos de pelo e dependem de roupas para se proteger. Foi evolução, que ele começou a matar os outros seres, pegou as peles, então não precisou mais. O Silver, que ele também fala que é uma das características que podia indicar uma adaptação ao meio ambiente com temperaturas mais estáveis. Você parava a pensar, os ETs que nós temos aí, você já viu algum ET cabeludo? Sério. Já viu algum ET... Em alguma imagem eu vi um ET que passou aqui, ó. Até o ET de Varginha era careca, só tinha 3 chifres, que era o cão triplo. Mas você viu algum ET cabeludo? Não. O que demonstra que nós entramos no corpo peludo e foi retirando aos poucos os pelos por uma questão interessantíssima. Mas doenças crônicas em humanos. Se eu ver um ET peludo, eu corro, porque ele morde. O humano sofre de uma variedade de doenças crônicas, como diabetes. Isso, né? O humano não sofre de diabetes agora. O humano sofre disso, de hipertensão, desde lá de trás. Problemas cardíacos e várias doenças autoimunes, que não acontece, raramente acontece doenças autoimunes em outros bichos, cara. Tem, sim, algumas reações. Somente quando você se machuca, tal, existe nos outros bichos, mas não é igual ao ser humano. Mas ninguém... por exemplo, nós também temos uma diferença no falta da magnetorrecepção. Não é o magneto do X-Men, não. Animais como pássaros, peixes e outros animais que ficam na têm um campo, entende, lê, nós temos uma sensibilidade, tem sensores para o campo magnético da Terra. Dizem que o homem tinha. O homem tinha, até que se prova o contrário, não dá para saber. O homem não tem. É muito interessante isso aí, né? Como esses comportamentos nos fazem pensar, nos mostram as questões de estudos, de tentar entender. Olha, até agora eu estava falando somente do corpo físico, trouxe algumas outras teorias, para mostrar que, de alguma forma, este corpo que nós usamos aqui
não está adaptado ao planeta. O que explicaria, talvez, a ação de seres externos para tentar encaixar nesse planeta seres extraterrestres. O que explicaria que nós não somos daqui. Mas nós não somos daqui. Nós não somos daqui espiritualmente, cara. Somos de fora. De onde? Porque aí vem outra. Não responda. Não faça isso. Vai por mim. Eu faço isso o tempo todo comigo. Eu estudo espiritualidade há 30 anos, pai velho. Zé Cu. E eu procuro não ter resposta pronta. Não vem com resposta pronta para cá, não, porque eu... Não. Nós vamos ficar aqui na escuridão das nossas... Ou na mínima tentativa de iluminação dos nossos próprios questionamentos. Observe que eu olhei para o corpo agora. E tudo parece fazer sentido. Mesmo que sejam só teorias, mas o comparativo é interessante. Teve algum princípio, alguma razão, alguma lógica, algum entendimento, algum embasamento mínimo para mostrar que aqui, para tentar comprovar que nós não somos daqui. Somos da onde? Eu não quero que ninguém dê uma resposta pronta aqui agora. Pensa. Não, que capela o quê, Manolo? Quem fala a coisa, eu vou botar aqui. Manolo falou que a gente é de capela. Manolo, você quando digo você, Manolo, e você está usando conhecimento, não pode, Manolo, tá? Não faz mais isso. Voltemos, Manolo. Você concorda que tem alguma coisa estranha nas personalidades? E que mudou? As gerações também mudam. Por que mudou tanto essa última geração? Por que ela mudou tanto? Então quer dizer que pode ser que o tempo inteiro, cada vez que entra uma geração, é um grupo de espírito que prepara esse corpo para uma próxima. Porque essa geração que está aí é diferente, velho. Você ouviu falar da geração Y? Eu fui ver, eu estava vendo. Ô, Guilherme, obrigado aí pelo carinho, tá? Já respondo. Aliás, eu não faço responder ninguém, deixa eu agradecer aqui. Cara, eu sou da geração X, sou os filhos do Baby Boomer lá. A Carita, acho que é da Millennium, um pouquinho mais nova. E vocês, uma parte aqui, deve ter... Tem Baby Boomer aqui, vocês conhecem essa coisa de geração? Geração Y não quer trabalhar. Até quer, mas eles querem... Impressionante a cabeça dos caras. E você ouve, parece... Eu fui ouvir, porque parecia uma crítica. O mercado de trabalho não quer contratar a geração Y. Eu fui lá ver o que estava acontecendo. Cliquei. Eu vi 3 falando. Não, porque eu prefiro trabalhar uma parte e ficar com o meu cachorrinho. Eu prefiro trabalhar uma parte porque eu gosto de andar no parque à tarde. Eu gosto de dormir um pouco mais. Eu não quero trabalhar o dia todo. Aí você critica isso? Eu não consigo criticar isso. Esses caras estão errados ou quem estava errado é a gente? Não, porque na minha época eu ganhava. Na sua época você era escravo, pai, velho. A sua cabeça é de escravo. Você aceitou a escravidão. Você aceitou o trabalho sem pensar. Porque seu pai também fazia. Meu pai levantava de manhã cedo, pegava aquela malinha de... Todo mundo da geração X ou Y que o papai saía para trabalhar tinha uma malinha de couro que saía para trabalhar de manhã cedo. Quase todo mundo. Esses caras estão errados? Não estão, velho. Esses caras são diferentes. Os miseráveis não são os mesmos, velho. E eles não estão errados. Eles estão certos. Eles abriram mão de ganhar dinheiro. Eu prefiro ganhar um pouquinho aqui. Para mim já tá bom. Vê que geração a gente quer juntar dinheiro até deixar guardado lá com medo do dia de amanhã. Os caras não estão nem aí para um dia de amanhã, velho. Se isso não é uma evolução, não sei o quê. Porque a gente se desespera quando a gente olha para a conta, não sabe se vai conseguir pagar um aluguel. Será que eu tenho um aluguel pago para o mês que vem? Não tenho ainda, meu Deus do céu. A gente desespera esses caras não, velho. Ah, porque o pai mantém, não sei o quê. Não necessariamente. Eu conheço gente que tá... Cara, que eu nem sei dizer. Eles não se adaptam a esse mundo. Não entra. E é impressionante. Não comem mais carne, são não sei o que, tal. Outro dia passei ali fui almoçar. Aí desci na Rua Augusta ali, tem um restaurante ali do lado, descendo, que é vegano. Uma fila, lotado, tudo menino, lotado. Não sei se você sabe, descendo ali, de gente. Eu falei, meu Deus, o mundo mudou, a gente não tá vendo. Alguma coisa aconteceu. Eu acho isto um princípio impressionante de que o que aconteceu com essa geração? Porque eles não aprenderam isso com seus pais. O máximo que eles não tomam mais é refrigerante, nem nada. Mas os pais deles não são. Os pais deles fazem churrasco ainda. Mudaram. Eu já falei a você outro dia da menininha que eu conheci eu estava no elevador. A mãe dela, desci, continuei conversando com ela lá embaixo. E sabendo que eu era espiritualista e tal. Isso foi lá em Recife. A mãe dela, ela estava assistia Galinha Pitadinha.
A mãe dela falou, vem comer o franguinho, tá pronto, fulaninha. 3 anos. Ela, quando foi lá, mãe, este aqui é o mesmo da galinha pintadinha. A mãe não sabia o que falar. Mas é diferente. Naquela hora ela decidiu. Eu não como mais isto. E não teve quem fizesse a criaturinha de 3 anos tomar uma decisão tão lúcida e calma, tão precisa, tão entendível sobre como que eu posso assistir uma galinha feliz e comer a galinha depois na cozinha. Eu quero saber quem é que vai discutir com essa criatura. Se você tem coragem de argumentar com ela. Ela só tem 3 anos. Com a direção lógica simples e direta dessa criatura. Se isso não é um negócio de outro planeta, eu não sei o que é, meu velho. E não teve o que a mãe pudesse fazer para ela comer. Não come mais. Ela só come... Vê que interessante, velho. Impressionante, indiscutível. Você pode falar, você pode usar o argumento que você quiser, defender as suas... Eu faço, eu gosto, tudo bem, na outra vida você muda tal, mas não tem o que falar, velho, dessa criaturinha. É impressionante. Impressionante. Por isso que eu falo, negócio não tá ruim, não. Tá bom. Só que a gente pode estar criticando essa nova geração. Por exemplo, a geração que chamam pejorativamente de mimimi. Não são mimimi. Cara, eu provei isso, é difícil. Como eu repito, eu nasci em 77, eu sou da geração X, velho. Minha visão é churrascão, eu tomava Coca-Cola na mamadeira. Não tinha Netflix, eu tava chorando, minha mãe pegava... Era assim que funcionava. Toma! E eu ficava... A mamadeira me acalmava. Então, para eu mudar minha cabeça, meu velho, não é fácil. Esses caras, eles não aceitam mais piadas. São os caras que não aceitam mais as piadinhas que nós fazemos. Aliás, você conhece alguém que faz piadinha assim? E aí, menininha, e aí, bichinha, não sei o quê, olha, tá afeminado, não sei o quê. Eles não acham mais graça nisso. Isso não tem graça, na verdade. Porque isso é uma forma inconsciente, que não deveria ser, de não perceber que isso ofende alguém. E eles não acham mais graça nisso. Não acham. Eles estão certos. Estão certos. As piadas, como eram feitas de pejorativas, diminuição, eles não acham mais graça. E precisou se mudar e tá uma discussão forte sobre várias outras coisas, porque essa geração veio para quebrar alguns padrões que estavam há muito tempo aí enrijecidos ou aceitos, entre aspas, e nós passamos a entender que não é... Outras coisas que a gente assistia, até adoro Chaves, nem percebia. Outro dia eu vi um pensamento assim, mas eu não gosto, ouvi um menino falando, eu perguntei, aí você assistiu? Não, assisti Chaves, não assisti, mas eu não gostei porque ele bateu no menino. Eu falei, bateu no menino? Eita, o Chaves apanha, é verdade. Eu nunca tinha percebido que o Chaves apanhava, achava até legal. Então, pá! Só não te dou outra porque eu achava incrível, mas ver uma criança falou para mim que não assistia porque batia no menino. Velho, quanto tempo é preciso para você ver isso? Se isso não é uma desgrama de um extraterrestre entrando, modificando, eu não sei mais o que é isso. Vê que isso é muito legal. Pode ter alguns exageros, tem em todo lado. Mas mesmo assim, quem sabe se não é? E não é a gente acostumado a absurdos, ou não deixar as pessoas serem quem elas são, ou ter preocupações que as pessoas não olham mais essas coisas. Isso que eu estou falando é impressionante. Aí a gente volta àquela questão. Tudo pelo dinheiro, tudo pela situação qualquer coisa que seja por isso, é a nossa geração. Essa geração vai mudar isso, tá? Muito interessante saber que eles não se vendem e conseguem se viver de boa com pouco, velho. Cara, vive de boa. Eu acho até assustador, na verdade. Para mim é assustador, velho. Para mim, eu não consigo entender, velho. Eu conheço uma pessoa assim, que ela não sabe. E ela não sabe o que vai comer e não tá nem aí. Eu falo, não sei, eu não sei se isso é uma irresponsabilidade dentro do sistema que vive aqui, ou se isso é uma evolução. Eu fico num conflito, velho. Porque se eu não souber o que eu vou comer amanhã, eu vou pra rua tocar violão ali na frente, velho. Tocar cavaquinho, qualquer coisa, meu velho. Pagode, até sambo.
Mas eu entro em desespero, porque eu fui criado assim, fui entendido assim. A movimentação está assim. Eu não consigo entender. Por mais que eu tente, porém, eu abro uma possibilidade. Será que essa galera tá errada? Outro dia eu peguei o violão, saí da faculdade. Pô, estudo, não sei o que, Aí passei na frente, estava com o meu violão. Não, perdão, não estava com o violão. Quando eu passei, eu até botei no meu Instagram sem, porque não foi combinado aquilo. Quando eu desci, aí tinha um cara tocando violão, eu parei, fiquei olhando, pô, o cara toca certinho, canta bem, né? Aí fiquei olhando. Aí o cara quer tocar meu irmão. Eu falei, me dê aí. Aí eu botei, deu sinais, me confunde da cabeça aos pés. Sem pensar, aí tem uma parte que faz assim, os caras estavam doidos cantando comigo. Sem pensar em nada. Se quer saber se eu quero outra vida. Rapaz, os caras estavam sentados no chão, eram novos até, mais novos que eu. Eles gritaram assim pro alto, não, não. Eu fiquei pensativo, velho. Aquilo, eles botaram, ele olhou um pro outro assim, feliz, sentado no chão. E eles gritaram, não queremos outra vida. Tá lá no vídeo, você pode ver, procura no meu Instagram lá. Aí você fica assim, será que eu tô certo? Eu tô que nem um desesperado, de uma corda, vou estudar, não sei o que, volto, não sei o que, gravo vídeo, de uma corda, vou apagar de manhã cedo. Então, quem que tá certo? Será que nós estamos certos? Por isso que eu tô falando isso. Existe uma geração, existe alguma coisa acontecendo, querendo nos mostrar alguma coisa. Talvez é daí que venha o começo da mudança de um processo social. Da forma como nós enxergamos a sociedade. Será que a gente precisa realmente dessa correria toda? Será que você poderia fazer uma coisa e, por exemplo, sei lá, vou ali, vou pegar o negocinho, depois de tarde eu vou fazer qualquer outra coisa. Será que eu preciso juntar tanto assim no mundo, entrando nesse desespero? Será que a gente está certo? Será que não tem alguma coisa querendo mostrar isso pra gente? Eu acho que essa nova geração, velho, são os ETs que vieram assim, velho, desprendidos, velho. Já são uns caras diferentes. Então, dá pra ver isso. Eles não são iguais a gente. E não tem a ver com a educação, tá?